Olá, estamos aqui com o Dr. Daniel Cacchiones Viana, advogado, para a segunda parte do nosso programa sobre a interface entre o direito e a medicina. São tantos temas que a gente não consegue cobrir no espaço de um programa e eu te agradeço a disponibilidade de estar aqui para um segundo programa e discutindo ainda a interface entre o direito e a medicina. Daniel, muito obrigado. Eu agradeço, doutor, a oportunidade e estou aqui à disposição, muito feliz de dar aqui a continuidade nesse tema maravilhoso. Veja, nós conversamos no primeiro programa sobre a assistência privada à saúde, né? E você me dizia que o fiscalizador é o poder público, embora seja uma aquisição privada, e que, portanto, há que se exigir tudo aquilo de excelência que é necessário. Na sua visão e na sua experiência como advogado, por que nós temos tanta judicialização na relação dos pacientes com os planos de saúde? Doutor, é uma situação que também não deveria existir. Infelizmente, há determinados procedimentos médicos que, quando vão ser realizados, algumas operadoras acabam por entender que determinado procedimento não se faz necessário. Parece até brincadeira isso, né? Uhum. O médico, que é aquele que acompanha o paciente, que faz o tratamento, faz o diagnóstico, identifica o problema, faz lá a cartinha dizendo que tem que operar, diz o que precisa, faz o material, diz para o paciente, olha, está aqui, veja com o seu convênio, tudo bonitinho, a gente vai solicitar e aí o senhor dá o segmento daqui em diante para que a gente possa realizar a intervenção, seja uma cirurgia, ou seja um exame, seja lá o que for que o médico necessita. E aí muitas vezes vem uma situação de determinado procedimento que tenha um valor elevado, um custo elevado, e aí determinada operadora simplesmente chega e diz, olha, esse tipo de procedimento que o teu médico solicitou, nós não podemos atender, porque essa escolha de tal material, isso e isso, praticamente lá a pessoa que vai dar satisfação para o consumidor, para o paciente, né, diz que não pode atender porque realmente ali com os exames, as questões, aquilo não era o procedimento. Aí a pessoa vira e diz, olha, mas eu confio no meu médico. Se meu médico pediu, é sinal que isso é necessário, né? Porque o médico nenhum, em sã consciência, né, vai pedir um procedimento que não seja, né? Eu não consigo imaginar um médico dizer para fazer algo que não tem necessidade. E nega. E aí, nega por uma questão de querer economizar, nega por uma questão de acreditar que aquele procedimento poderia ser feito de uma forma mais barata, eventualmente, e aí acaba, doutor, tendo o quê? A judicialização. Por quê? O paciente, ele vai querer realizar o procedimento que o médico dele, o médico que ele confia, o orientou. Ele não vai querer saber do procedimento, eventualmente, que o médico do plano, né, geralmente ali eles querem fazer uma avaliação para se identificar, né, e fazer um juízo de valor naquilo da boa prática do médico do paciente, né? E às vezes vem lá falando, olha, o que o seu médico está pedindo, nós enxergamos que não é o caso. Certo. E o paciente, ele tem esse direito. Daí é o motivo onde começa a ter essa questão de judicializar. Ou ainda, prazos, né? Às vezes o médico identifica algo que até então ele estava monitorando, a pessoa chega no seu consultório pela primeira vez, ele verifica, escuta, vê o que se passa, alguma coisa tal, pede determinados exames e quando o paciente retorna com os exames, o médico vê que aquilo é gravíssimo,
que depende ali de uma intervenção que seja praticamente imediata, né? E aí começa, que para fazer demora não sei quanto tempo, tal. Eis aí também mais um motivo, judicialização. E há pessoas que criticam que o Poder Judiciário vai atuar, mas o Poder Judiciário, na verdade, ele é um garantidor da saúde, da vida. Neste ponto. Não estou dizendo que, e aí, por isso que volto a dizer, nós pautamos todas as decisões da nossa vida na chamada boa-fé. Sim. Princípio da boa-fé. Certo. Nós vamos enxergar o seguinte, nós não podemos nivelar alguns profissionais que de forma maliciosa ou macumunada com quem quer que seja, de forma a fraudar, né? Venha lá pedir certo procedimento com custo absurdo quando não é necessário, que aqui nós já não estamos mais falando do bom médico, nós estamos falando do... Sim, mas essa é a exceção, né? Essa não é a Então, regra. isso é por isso que eu estou falando. Então, nós Claro. estamos dizendo algo que eu não consigo enxergar. Sim. Eu penso justamente o quê? Na ética. E parte da boa-fé, E obviamente. partes da boa-fé. Entendeu? Então, eu nunca posso imaginar que o médico pede um procedimento pautado na má-fé. Sim. Né? É o contrário. O médico ele tem uma ética, ele tem um juramento, ele tem um código, ele tem uma lei, ele é um dos pilares que sustenta a sociedade. Sim. Ele tem que ser merecedor de respeito. Sim. E eu pergunto, na tua prática clínica, o jargão, né? Na tua prática diária, você já pegou casos desse tipo? O que você poderia dar uma ilustração para o nosso ouvinte de alguma coisa assim, obviamente sem nominar, que você tenha pego de interessante nesse setor aqui? Só para dar um exemplo para o nosso ouvinte. Bom, já peguei uma situação, né, são várias, né, mas uma determinada situação que determinado médico sugeriu determinada intervenção de um procedimento pelo qual o custo dessa cirurgia que ele iria realizar, mediante uma nova técnica já reconhecida, isso tem que deixar claro, que tem, né, que ser reconhecida, aprovada, já tem as boas práticas, né? Claro. Isso. E muito caro, e o médico recomendou aquele procedimento que não ia demandar, vou usar aqui do meu jeito que fala, abrir o paciente, né? Sim. Ele ia fazer ali um pequeno furinho e ia conseguir ali atingir, mas aquilo envolve material, uma série de questões de um valor muito caro. Sim. E aí o convênio veio e fez a negativa. Né? A negativa por quê? Dizendo que aquele procedimento em si, aquele material em si, não poderia ser objeto de realização, porque para aquele problema já existia uma outra forma de solucionar. Só que essa outra forma de solucionar, esse médico também conhecia, lógico que conhecia. Só que ele queria que justamente aplicar a nova técnica, aquilo que era mais novo. A medicina já avançou, né? Eu acho que dia após dia vai surgindo procedimentos novos e os médicos sempre estudando para justamente trazer o que é de melhor para nós. Claro. Né? E o convênio negou aquilo, porque, um exemplo, enquanto um procedimento custava 20 mil, o outro 200, um exemplo, né? E aí simplesmente falou, não, isso não cobre. E aí judicializamos, né? E de uma forma buscou ali se estabelecer, o juiz verificou todo o contexto
verificou o parecer do médico, dizendo o motivo e tudo mais, e o juiz concedeu a tutela para realizar aquele procedimento. Porque o juiz é um ser humano, e ele entendeu, ora, se eu tenho algo que está demonstrado, Sim. e aí o doutor até pode me ajudar, que você não precisa Sim. abrir Claro, algo, claro. e você atinge a mesma finalidade, Com menos sofrimento, menos sofrimento, claro. Qual que você vai aplicar? Você vai buscar a técnica nova, e aí você não vai discutir como médico o valor, você vai querer aplicar aquilo, né? Então, esse é o contexto. Então, você tem, e teve outras situações também, questões relacionadas à questão de natureza cardiológica, inclusive, né? Interessante também, uma outra situação, que o convênio também não queria também cobrir um determinado procedimento inerente ao coração, porque era um valor também ali que podia ser feito de outra forma, não aplicar a técnica que o médico sugeriu. Uhum. E o Poder Judiciário veio mais uma vez intervir. Sempre vai ser assim. O Poder Judiciário ele vai buscar interferir naquilo em que há razoabilidade, proporcionalidade. Nós temos hoje uma lei nova que acabou afastando, né, um posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça, nossa Corte Cidadã, né? Uhum. Ela decidiu, há mais ou menos uns 2, 3 meses, que a Agência Nacional de Saúde, né, tinha lá o seu tal chamado rol, e eles entenderam que o rol... Seria a minha próxima pergunta para você. Então, como é que vai ficar essa situação em que agora os planos têm que dar, estando ou não estando no rol? Quer dizer, isso não cria uma situação de insegurança jurídica? Veja, nós não vamos criar uma situação de insegurança jurídica por um único motivo. Ótimo. A nossa Corte Cidadã entendeu que a Agência Nacional de Saúde, o que tratava ali, dentro daquele contexto, aquele rol de intervenção médica, do que se realiza e tudo mais, era taxativo. Então, o que está ali, aplica-se. Os convênios tinha que aplicar, né? Que aquilo não era um rol meramente o quê? Exemplificativo, que poderia ter outras questões fora daquilo. Pois bem, o Congresso Nacional veio, aprovou uma nova lei, já sancionada, e hoje voltou por meio de uma lei dizendo que a Agência Nacional continua com esse poder de inserir os procedimentos, né? Mas isso não exclui, eventualmente, algum outro procedimento que o médico venha querer aplicar. Isso, então, volta a ser um rol exemplificativo. E quando eu falo que não vai trazer insegurança jurídica, por que não vai trazer insegurança jurídica? Porque o médico que vai aplicar a boa prática, a boa medicina, ele sempre vai pensar no seu paciente. Ele sempre vai pensar naquilo que ele está estudando de novo. E é lógico também que o médico ele vai ter uma sensibilidade, e isso vai fazer com que ele enxergue na espécie o seguinte: ora, é um procedimento novo, muito bom, ok, vamos aplicar dentro daquilo que é necessário para o paciente. Mas eu tenho um outro procedimento que é muito parecido, né? Assim, que também não é tão invasivo, não é... E tem, assim, essa nova técnica, ela evoluiu, mas não é de uma forma tão substancial, a tal ponto de eu enxergar que o meu paciente, né, fica numa situação de vulnerabilidade ali na sua recuperação tão grave, né, como, né, se eu aplicar essa técnica que já existe, que é prevista. E aí eu volto. Por quê? Quando nós temos essa nova previsão legal dizendo que o médico pode
desde que reconhecida, lógico, dentro daquilo que é aprovado, que é estudo já reconhecido o ponto científico, algo que os médicos já têm ali, já foi objeto de estudo e tudo mais. Veja, nós não podemos esquecer também o quê? Nada é de graça. Nada é de graça. Certo? Eu sei que o médico sempre busca o melhor, mas eu também sei que se eu faço parte de um determinado plano de saúde, de uma seguradora de saúde, a qual muitas vezes são formadas por entidades de classe que acabam ali tendo... Isso acaba gerando um custo para todo mundo, né? Eu não posso aplicar um procedimento ou recomendar algo. Eu sei que uma vida não vale preço, mas ora, tem um procedimento que agora custa 2 milhões de reais. Tem que ter um princípio de razoabilidade também. E eu tenho um procedimento que atinge essa mesma meta e custa 200 mil reais. Ora, eu tenho que ter essa sensibilidade, eu não posso também nesse contexto. Agora, eu tenho esse procedimento que custa 2 milhões de reais e é só esse, não tem outro, porque isso é novo, não está lá, não está previsto, mas é novo, é reconhecido, foi objeto de estudo, é algo que se aplica. Ok, vamos lá. O médico vai ter essa independência para colocar isso e falar, amigo, a sua solução está aqui como paciente. Eu te pergunto, você acha que justamente o fato disso tudo estar ainda em acerto e depender muito de interpretação vai aumentar a judicialização da saúde? Mas essa resposta ele vai dar para nós no próximo bloco do programa. Não saia daí, voltamos já. Muito obrigado. Olá, estamos de volta com o Dr. Daniel Cacchiones Viana, que está falando para nós sobre os planos de saúde e essa nova mudança na cobertura do rol dos planos de saúde. Então, entrando para o juridiquês aqui, Cacchiones, qual o teu feeling? Aumentou a judicialização? Essa interpretação agora que ficou um pouco mais subjetiva, que deu um pouco mais de possibilidade ao médico de não necessariamente ter que seguir o que está ali no rol, mas algo derivado daquilo ali, ele poder solicitar para o seu paciente. No teu entender e na tua experiência que está atendendo ao paciente que vai procurá-lo, pedindo esclarecimentos ou até orientação em relação a isso, você acha que isso aumentou a judicialização na saúde? Veja, a questão de aumentar de forma substancial, eu acredito que não, porque esse tipo de problema não é de hoje. Então é algo que são... Independente, você acha que já vinha... Independente do momento Tá, que se tem. tá. É questão de décadas, né? Na verdade, que há essa grande discussão quanto a cobertura ou não cobertura, se é algo de cunho obrigatório, se não é, a autonomia do médico, o que o médico está pedindo, se realmente é necessário, se isso que ele pede tem que ser objeto de uma junta médica para decidir se aquilo realmente se faz necessário, se não faz. E veja, sempre vai prevalecer qual entendimento? Mais uma vez, a razoabilidade, aquilo que é posto, médico, quando ele vai e pede um determinado procedimento, o médico, ele pede o procedimento de acordo com a sua convicção. Ele pede um procedimento de acordo com aquilo que ele sabe fazer
de forma técnica e de acordo com o seu conhecimento científico, né? Então, é muito, vamos dizer assim, ruim, eventualmente, um outro profissional, né, mesmo médico, né, venha lá trazer uma ideia totalmente desarrazoada daquilo que o seu colega inicial pediu, né, e em decorrência pela sua forma de entender, que naquele caso, só olhando os documentos e tudo mais, ele chega à conclusão que aquilo que o médico pediu não faz sentido. Sim. Por quê? Porque o médico que pede uma intervenção, uma cirurgia, seja o que for, ele sabe o porquê pediu. Ele acompanha, ele enxerga aquilo. Ele está vivenciando Ele aquela está situação. vivenciando aquela situação. Sim. Né? Isso é levado em consideração pelo juiz? É levado em consideração pelo juiz. Entendo. É levado em consideração. Por isso que, muitas vezes, as pessoas que passam por essa situação, ela tem que chegar até o seu médico que pediu o procedimento e falar: doutor, estou com o seguinte problema, o convênio não quer aprovar isso, fui até lá, me fizeram passar por uma junta e tudo mais, chegaram a essa conclusão. O que o senhor tem a me dizer, doutor? Eu confio porque o senhor que é eu confio naquilo que o senhor me fala. É uma relação de confiança estabelecida, fica muito difícil mexer nisso. Eu confio no que o senhor está me dizendo. Claro. E o senhor, eu quero fazer o que o senhor está dizendo porque o senhor enxerga isso. E aí esse médico, então, o médico vai falar: tudo bem, eu vou fazer aqui um relatório, né, um parecer, um relatório colocando ponto a ponto, né, da sua patologia, da necessidade do procedimento, e explicar cientificamente o porquê que esse procedimento deve ser aplicado no teu caso concreto. E aqui você busque um advogado particular, a defensoria pública para lhe atender, para poder você se socorrer frente ao Poder Judiciário. E é esse o contexto, doutor. Não tem muito mais a discussão quanto a isso. Sempre há de prevalecer o quê? Aquilo que o médico. A relação médico e paciente é uma relação de confiança. Porque se o paciente não confia no seu médico, ora, não tem porquê. Não tem porquê, né? Então, seria mais ou menos dizer o seguinte: o médico pede uma intervenção e o paciente simplesmente fala: bom, ele pediu isso, mas deixa eu consultar mais 10 para ver se 9 chega à mesma conclusão. Né? Nunca vai acontecer isso, sempre vai ter, vai ter dissonância. É isso, então esse é o principal ponto. Mas um aumento, não, isso é algo que a sociedade vai se amoldando e o judiciário vai atuando de acordo com os acontecimentos sociais. Não dá para dizer se mais, se menos, é aquilo que a sociedade precisa. Por isso muito bacana, muito bacana. Tivemos aqui com o Dr. Daniel Cacchiones Viana. Eu agradeço imensamente, Daniel, a sua posição, e eu guardei uma frase do que você disse: o direito é o garantidor da saúde. Essa foi uma frase que me marcou aqui no programa e acho que os nossos telespectadores têm que realmente olhar dessa forma, que o direito está aqui a serviço da saúde. Eu te agradeço muito, Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Vô, pelo convite, sempre à disposição. Muito obrigado.